Quando a gente conserta um aparelho, a gente precisa ter parâmetros, precisa ter testes para saber se ele ficou bom. E o que é ficar bom? É ficar o mais próximo possível da especificação original do fabricante. Então a gente precisa aí de duas coisas. Primeira, saber qual é a especificação original do fabricante, que em geral vai estar no manual do aparelho, ou então, se você não tiver esse manual, existem vários sites que dão essas informações. Aqui no Brasil, o mais famoso e talvez até o mais completo seja o Audiorama, que eu consulto bastante para ver as características dos aparelhos. A segunda coisa é fazer os testes, para saber se o que a gente consegue medir no nosso laboratório bate com o do fabricante. E nós teríamos aí uma terceira avaliação, é saber se o aparelho é bom. Tá, ele atendeu a especificação do fabricante, mas será que ele é bom? Será que ele atende bem aos objetivos que ele foi projetado, para que público ele foi construído? É isso que a gente vai mostrar aqui neste vídeo. Muitos aparelhos fabricados aqui no Brasil dos anos 70, principalmente, alguma coisa nos anos 80, eles eram uma cópia ou uma nacionalização de algum aparelho feito no exterior. Exceto pelos amplificadores e receivers, os gradientes dos anos 70 e os Polivox também eram projetados aqui. Aliás, essas empresas começaram por aí, fabricando amplificadores e as caixas de som, com componentes nacionais e projetos nacionais. Depois, quando eles foram precisando de outros aparelhos, como por exemplo os toca-discos e os tape decks, eles tiveram que se valer das suas fábricas na Zona Franca de Manaus e montar lá aparelhos que eles traziam em partes do exterior. Então, a Gradiente nos anos 70 era muito famosa por nacionalizar aparelhos aí da empresa japonesa JVC. A Polivox, por sua vez, montava tape decks aí com base em modelos da Alpine, que também é japonesa, e os tocadiscos da Polivox, em sua maioria, eram da Garrar, que também fornecia para a Gradiente. Alguns modelos da Polivox e de outras empresas como a CC era da Huatec, que era uma empresa argentina, se eu não me engano, ou então da BSR, que também era inglesa. No caso específico desse tape deck da CCE, eu não consegui identificar qual é o projeto de origem. Existe até muita discussão sobre isso na internet. A conclusão geral das pessoas é que é um modelo projetado pela própria CCE. Eu, procurando na internet, achei um modelo da Mitsubishi, que eu vou mostrar aí na tela, onde o mecanismo é muito parecido com o desse CCE ou CD500, mas a posição das flecas é diferente. Então eu acredito que a CCE deve ter comprado esse mecanismo de algum projetista, algum fabricante de componentes, comprou o painel de outro, talvez até do próprio fabricante aí do mecanismo, deve ter comprado a placa de outro lugar, ou projetou ela mesma a placa e montou aí uma espécie de Frankenstein de tape decks. E a gente não tem mais como levantar essas informações. Porém, a gente pode sim avaliar o tape deck. Não é fácil você encontrar um tape deck desses em condições de uso, principalmente em condições de teste, para comparar com o modelo original. Felizmente, um de nossos clientes tinha esse tape deck em funcionamento. Ele estava com um som bem ruim devido a algum problema no mecanismo que a gente conseguiu resolver aqui. E também a parte eletrônica dele estava toda alterada. Alguém andou tentando regular ele, mas sem instrumentos e sem saber exatamente onde estava mexendo. Então, depois que a gente fez a revisão do mecanismo, trocou correias, trocou rolo pressor e fez a calibração da eletrônica, ele ficou tocando muito bem.
E esse modelo é interessante porque ele é de uma fase de transição entre os tape decks que eram totalmente mecânicos, quer dizer, você tinha teclas que você apertava para acionar a mecânica. Então, passando dessa fase para uma fase típica dos anos 80, onde o acionamento do mecanismo era feito por botões de contato que acionam uma parte eletrônica, que por sua vez acionam solenoides que ficam dentro do motor, e esses solenoides, né, que são bobinas, acionam o mecanismo propriamente dito. Então, nesse tape deck, eles fizeram aí um meio termo. Ele é todo mecânico, o mecanismo, porém ele já é colocado de forma que você fazer um tape deck mais fininho, ou slim, como eles chamavam na época. Então é um tape deck bem de transição, vamos dizer, entre os anos 70 e os anos 80. Esse tape deck é tão raro que até aqui no site Audiorama não tem imagem dele, mas tem aqui as especificações técnicas, que não sei onde é que eles conseguiram. São as informações que a gente usou para fazer essa nossa checagem do funcionamento do CCS D500. No intuito de contribuir aqui com a memória da, da indústria de alta fidelidade brasileira, eu tirei fotos aí do CCS D500 e vou colocar aqui. Outros aparelhos que eu percebi que não tinha fotos ou não tinha as especificações no site Audiorama, eu entrei em contato com eles e me ofereci para mandar as fotos, as especificações, até vídeo se fosse o caso, mas não obtive resposta deles. Então eu vou colocar aqui as fotos para quem tiver interesse, ou para mandar para o Audiorama ou para guardar para si mesmo. Bom, as especificações que tem aqui foram então tabuladas aqui por mim mesmo e nós vamos então começar a fazer os testes e comparar o resultado dos nossos testes com a ficha técnica que está aqui no site Audiorama. Vamos começar então pelo peso do aparelho, que pode parecer um item sem importância, mas nos dá uma ideia da robustez do aparelho e também é bom saber o peso para efeito de transporte, caso você vai comprar, vender ou mandar um aparelho desse para conserto. A primeira medição que eu vou fazer é do peso. A CCE especificou 8 quilos. Vamos ver o que a gente descobriu. Bom, para verificar o peso, eu coloquei o aparelho aqui em cima de uma balancinha. A balança pesa até 15 quilos. E ela está indicando aqui 6 quilos e 600 gramas. Eu acredito que a diferença que está na especificação de 8 quilos é porque os 8 quilos deve ser com a embalagem original de fábrica. Mas o aparelho em si pesa 6,600. Então, esse dado é importante quando alguém vai vender o aparelho, vai comprar, para calcular o frete. Então eu acredito que se colocarmos a embalagem nele para despachar, vai dar aí os 8 quilos que está especificado. Mas o peso do aparelho em si é 6,600. O resultado na medição ficou assim: 6,6 kg só o aparelho e aproximadamente 8 kg com a embalagem. Então eu posso dizer que a especificação TCC está sim condizente com a realidade. O primeiro teste que eu vou fazer vai ser o tempo de avanço e retrocesso rápido. O padrão especificado pela CCE é de 95 segundos para uma fita de 60 minutos, ou seja, 1 minuto e 35. Vamos ver como foi o teste. Para fazer o teste de rebobinamento, eu tenho aqui dois tipos de fita, uma BASF e uma TDK-SA. Tenho também aqui um celular que eu vou usar como cronômetro. Essa é uma fita BASF, a fita mais simples que eu tenho aqui, uma das mais difíceis de puxar. E tem aqui também uma fita TDK-SA, que é uma fita boa, uma fita de cromo. Então eu vou colocar as fitas para rebobinar
Vou começar com a fita BASF. Eu vou colocar ali para rebobinar e vou zerar o cronômetro. E vou, pronto. Já está rebobinando. Eu vou adiantar um pouco o vídeo para não ficar muito extenso. Ela está contando o tempo, agora está chegando no final. Olha lá, 1 minuto e 27, 1 minuto e 28. Pronto. 1 minuto e 35 terminou rebobinamento. Terminou o rebobinamento da fita. Agora eu vou colocar a fita TDK-SA e fazer o mesmo teste. Zerando o cronômetro, vou ativar novamente e colocar para rebobinar. Pronto, está contando. Eu vou novamente adiantar, para não ficar muito longo. Aí já está terminando. 1 minuto e 40. No resultado temos então 95 segundos para a fita BASF, 105 segundos para a fita TDK, na média 100 segundos. Então eu acredito que tá bom, considerando que é um mecanismo antigo que foi reformado agora, tá muito bom o resultado. O teste de rebobinamento nos dá uma ideia de como está o mecanismo, da qualidade dele, do estado de conservação. Mas a medição que nos dá o melhor posicionamento de como está realmente o mecanismo é a medição de Ohenfluter, a flutuação do som. A CCE especificou 0,08%. Vamos ver como foi a nossa avaliação. O resultado de uma medição de Ohenfluter depende de vários fatores, do mecanismo em si e também da fita que a gente vai utilizar. No caso aqui nós estamos utilizando a nossa fita padrão, que é uma Maxell UR de 90 minutos. Essa que a gente vai usar para fazer o teste. O teste consiste em gravar um sinal de 3.000 ou 3.150 Hz, que no caso aqui a gente vai utilizar o Audacity para gerar um sinal. E esse sinal vai ser gravado aqui na fita e depois a gente vai voltar novamente no PC, mas agora com outro software, que é o Ohenfluter Meter. Então ele que nos vai dizer qual é o valor do Ohenfluter que a gente vai medir nesse processo de gravação e reprodução. Eu já gravei o sinal aqui na fita, então o que eu vou fazer agora é reproduzir e vamos lá no nosso PC verificar como que esse sinal está sendo decodificado pelo Ohenfluter Meter. Ele está indicando aqui um pico de 0,5% e o valor médio de 0,30, 0,31, 0,28, vamos dizer em torno de 0,30 no padrão DIN. Mas como a fita foi gravada e reproduzida no mesmo aparelho, nós temos que dividir esse valor por 2. Então, em vez de 0,30, o valor do Ohenfluter seria 0,15 no padrão DIN, que é um valor muito bom para um deck antigo, que foi com o mecanismo todo reformado, e é acima do especificado pela CCE, mas o valor da CCE é muito otimista. Aqui nós estamos medindo numa situação real de uso e num aparelho que, afinal de contas, tem 40 anos de idade. Então essa medição de 0,30, que é 0,15, é muito bom. E o resultado, então, é esse aqui. O valor especificado pela CCE é 0,08%, mas não especifica o padrão e nem o tipo de fita. Agora, a nossa medição com uma fita real, uma fita de uso, e no padrão DIN, ficou em 0,15%, que eu considero um bom. É digno dos melhores tape decks que a gente encontra hoje em dia. A medição agora é a frequência do bias.
que é a frequência de polarização da fita quando ela vai ser gravada. O padrão da CCE é 105 kHz. É bom ressaltar que não é porque um tape deck tem o bias em 105, ou 100, ou 90, ou 120, que isso vai dizer que ele vai gravar melhor ou pior. Não, não é nada disso. A intenção da nossa medição aqui é saber se a especificação da CCE está de acordo com o aparelho que nós estamos aferindo. E isso não quer dizer nada em termos de qualidade de gravação, porque o circuito precisa ser ajustado a cada frequência de bias. Isso é que é importante e isso vai resultar na qualidade de gravação que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos então ver nossas considerações sobre a frequência de bias desse tape deck CCE. Para medir a frequência de bias, a gente vai precisar de um instrumento. No caso aqui estamos usando um multímetro, que tem a escala para medição de frequência. Ele tem que ser ligado no aparelho. Ele já tem um ponto de teste ali, que é esse aqui, onde eu já liguei uma garrinha. Ele é ponto próprio para fazer a medição do bias. A outra ponta da garrinha vai ligada no terra do aparelho, no chassi. Então a gente vai colocar o aparelho aqui para gravar e vamos ver qual a frequência que ele indica. 108,5 kHz, que está acima do que a CCE indicou. Mas, como eu falei, está de acordo. O importante é que o projeto do aparelho, a regulagem dele, leve em conta essa frequência de 108 aqui na saída do oscilador. Agora, eu não consegui ajustar essa frequência, que normalmente aquela bobina amarela que tem ali seria o ajuste da frequência, mas ela está muito frágil. Então eu não consegui fazer o ajuste aqui para 105. Eu fiquei com medo de quebrar a bobina e piorar as coisas. Então essa frequência de 108 acabei fazendo a regulagem do aparelho com ela mesma. Então eu fiz toda a compensação no circuito para absorver essa diferença que no final das contas não é tão grande assim. É 3% em relação ao valor original. Então, significa que o valor especificado pela CCE até que está correto. Provavelmente, quando o aparelho era novo, a gente teria como ajustar essa frequência e deixar exatamente no 105 kHz. Mas isso, como eu falei, não interfere em nada na gravação. Vamos agora verificar o nível de saída, que é o quanto que o tape deck entrega na entrada do amplificador. A CCE especifica 580 mV, mas não fala em que padrão, em que altura do VU, não tem nenhuma explicação. Em casos assim, a gente precisa analisar o chip do Dolby, porque é ele que vai determinar qual o nível que tem que ser feita a calibração da reprodução do tape deck. Analisando aqui o circuito, a gente vê que o chip do Dolby é um NE646B. Então a gente vai ter que olhar no datasheet, ou seja, nas informações do chip, quais são as especificações dele, qual a tensão que ele trabalha. Esse é o datasheet, é o manual do chip 646. A gente vai caminhando aqui pelo manual até encontrar a informação que nos interessa. Que está aqui as informações. Então o que ele está dizendo aqui? Olha. Características elétricas. Entre outras coisas, todos os níveis se referem a 580 mV, que seria o 0 dB, no pino 3. Então é o que a gente vai fazer. Vamos usar uma fita de calibração no nível Dolby. Vamos medir o sinal no pino 3 e colocar a fita para rodar e acertar o potenciômetro para obter os 580 mV que o chip Dolby está especificando. E depois nós vamos ver quanto com isso resulta na saída do aparelho. Eu já fiz a calibração, eu vou colocar de novo a fita de teste para a gente ver na saída quanto que está dando. Vou colocar para tocar.
Então, na saída está dando um pouco menos que o 580, está dando cerca de 550 milivolts. Por quê? Entre a saída do chip de Dolby e a saída do aparelho propriamente dito, existem alguns circuitos que estão diminuindo um pouco a tensão. Então, o que acontece? Na saída vai ter um pouco menos do que os 580 milivolts especificado pela CCE. Então, com a fita de teste de nível Dolby, o resultado foi este, quer dizer, na saída vai ter um pouquinho menos que os 580, mas no chip em si, que é o que interessa, está dando os 580. Então vamos dizer que a especificação da CCE está correta, mas não foi especificamente, mas não foi feita a especificação correta, de acordo com a fita, de acordo com o ponto de medição, mas no geral está correto. Em resumo, eu não sei se o aparelho, como vinha de fábrica, está com os 580 milivolts, porque o aparelho já tinha sido mexido quando veio para cá. O que eu posso dizer é que o que a CCE especificou tem lógica, porque tem a ver com o chip do Dolby utilizado, e feita a nossa calibração, ele ficou mais ou menos dentro do que eles especificaram. A questão é que a CCE não especificou aonde que era esses 580 milivolts, mas pela lógica deveria ser na saída. Então o correto seria eles terem especificado 550 milivolts na saída e não os 580. Mas como a especificação deles é meio vaga, vamos dizer que está de acordo com o padrão. A resposta de frequência é um dos parâmetros mais importantes para um gravador cassete. Porque o que se espera do gravador é que a gravação fique igual à fonte original. Por exemplo, se você gravou de um CD e você escutando a fita tem que ficar igual ao CD. Para isso, a resposta de frequência tem que ser coerente com a alta fidelidade. No caso desse aparelho, a CCE especifica que ele responde de 30 Hz a 14 kHz com fita normal e até 16 kHz com fita de cromo, que é de melhor qualidade. A variação especificada é de mais ou menos 3 decibéis. Vamos ver como é que ficou no teste. A CCE não especificou quais fitas ela usou para fazer a medição, mas nós vamos usar aqui as fitas que nós temos. Para a fita tipo 1, uma Maxell UR de 90 minutos, e para a fita de cromo, fita tipo 2, uma TDK SA de 60 minutos. Essas são as fitas que a gente vai usar então nos testes. Nós vamos usar um teste com ruído branco para fazer uma avaliação mais rápida, sem ocupar muito tempo. A gravação vai ser feita aí aproximadamente em menos 10 dB, só para a gente ter uma referência, que normalmente deveria ser feita a menos 20 dB. Mas para ficar um teste mais realista, a gente vai usar essa referência de menos 10 dB. Eu vou gerar o ruído branco ali no Audacity e vamos gravar para ver o resultado. Eu vou mostrar aqui só o teste com fita de cromo para não alongar demais o vídeo. Esse é o espectrograma da gravação, resposta linear, e vai assim aproximadamente até uns 16, 17 kHz. E notem que a resposta é linear. Quer dizer que a calibração que foi feita está perfeita, está de acordo. No final das contas, o resultado que eu obtive, tanto com fita normal como de cromo, foi o que a CCE especificou mesmo. Ou seja, a fita normal até 14 kHz, com mais ou menos 3 dB de variação, e a fita cromo até 16 kHz, também com mais ou menos 3 dB de variação. Muito bom para um aparelho tão antigo. A distorção harmônica, também chamada de THD, do inglês Total Harmonic Distortion, é um outro item, um outro parâmetro que nos indica se a calibração ficou bem feita. Porque assim, quanto mais você aumenta o bias, menor fica
até HD, mas em compensação você vai ter menos agudo. Então é sempre um balanço entre a distorção e a resposta nos agudos. No caso desse modelo da CCE, eles especificaram que é 1% a 1 kHz, mas não falaram em que altura, porque quanto maior o volume, maior a distorção. Normalmente se mede a distorção no 0VU, ou seja, o nível Dolby, que nesse caso aqui vai ser os 580 mV, que é nessa referência que a gente vai fazer a medição. A distorção harmônica varia também de acordo com o tipo de fita. As fitas de cromo apresentam uma distorção maior, apesar de ter uma resposta de frequência melhor. As do tipo 1, as fitas comum, têm uma distorção menor, mesmo você gravando num nível bem alto. No nosso teste, a gente vai gravar em 0VU, ou seja, ali no nosso medidor, 550 mV, que vai ser os 580 no chip Dolby. Nós, em vez de usar a fita de cromo, nós vamos usar uma fita comum, que é o mais usual hoje em dia. Eu vou colocar a nossa fita Maxell, o D, vou deixar aqui preparado para fazer a gravação, melhor deixar com a pausa. E para gerar os sinais e fazer a medição, eu vou usar o Audacity ali no nosso PC, gerando um sinal de 1 kHz que vai ser gravado aqui no 0VU. Se a gente olhar ali no nosso multímetro, a gente vai verificar que a tensão está correta lá, 550. E no medidor está mostrando o 0VU, quer dizer que a calibração do medidor está certinha. Nós vamos deixar aqui configurado com fita normal. Vou zerar aqui o contador, vou soltar a gravação, vou esperar fazer a gravação de alguns segundos. Pronto, terminou a gravação, eu vou rebobinar a fita, vou colocar para tocar e nós vamos, para ver o resultado ali no nosso PC, usando o software Soundcard Oscilloscope. Ele vai nos mostrar o sinal de 1 kHz e vai mostrar aqui a distorção. O valor varia um pouco com a oscilação da fita, então, mas está em torno do 0,8, um pouco a mais, um pouco a menos. Vamos considerar que é 0,8%, que está abaixo do que a CCE especificou. Se fizéssemos o teste com a fita de cromo, daria próximo aí do 1% que a CCE especificou. Então, nesse quesito de distorção, o valor especificado pela CCE está correto, está até melhor com fita normal e é um resultado muito bom. Isso resulta num som limpo, sem aquele acréscimo nos harmônicos que acabam sendo até irritantes depois que a gente escuta uma fita durante algum tempo. A relação sinal-ruído é chamada em inglês de SNR, que é a abreviação de Signal to Noise Ratio, ou seja, a relação sinal-ruído. O especificado pela CCE é de 65 decibéis com Dolby B, ou seja, o ruído vai estar 65 decibéis abaixo do nível de referência, que aqui no nosso caso vamos considerar que é o nível Dolby. A relação sinal-ruído também depende da fita que a gente vai usar. No caso aqui vamos fazer com a fita comum, a fita no tipo 1, a mesma Maxell ou R que a gente estava usando. Vamos fazer a medição em 0 dB, ou seja, 0 nível Dolby. Mas para a gente conseguir fazer a medição do ruído, que é um sinal bem fraco, a gente não vai conseguir usar o nosso multímetro, que nós vamos ter que medir sinais aí de alguns décimos de milivolt. Então, para fazer essa medição, a gente vai precisar usar o milivoltímetro eletrônico, que é bem mais sensível. Nós já estamos com ele ligado aqui na saída,
com terminaizinhos, tipo jacaré, e vamos fazer a medição. Ali na escala de 10 milivolts, está acusando 2,2, vamos dizer 2 milivolts. Vamos então fazer as contas com esses 2 milivolts. Eu vou usar um PC para fazer a conta da proporção e depois para fazer a conversão dessa proporção para decibéis, para dBs. Vou pegar a calculadora e inserir aqui nossa tensão de referência, que é o 580 milivolts. Vou dividir pelos 2 milivolts que a gente apurou, que é o ruído. Então a relação é de 290. Vou usar uma calculadora online para converter os 290 para decibéis. Então eu vou inserir ali 290, aplicar no botão converter e vai me dar o resultado de 49 decibéis. Esse resultado precisa ser interpretado, porque a CCE especificou 65 decibéis com Dolby, que vai dar uma diferença aproximadamente aí de 10 dB. Ou seja, 55 decibéis sem o Dolby. Mas nessa mesma condição, ou seja, sem o Dolby, a gente mediu 49. Então estaria aí 6 dB pior do que a especificação original. Mas essa medição que a gente fez, ela é crua. É o sinal e pronto. A gente não está analisando o sinal. Porque o sinal ele pode ter, por exemplo, mais chiado do que ronco, ou mais ronco do que chiado. É por isso que existem as ponderações. Então, se a gente for fazer uma ponderação, por exemplo, pelo padrão DIN, esse 49 ele pode aumentar ou pode diminuir. Mas o que a gente quer aqui é ter uma ideia se o que a CCE especificou está de acordo com a realidade do aparelho. Eu acho que 65 decibéis com Dolby é um valor muito bom, que esse tipo de deck não vai chegar nunca. Eu acredito que na melhor das hipóteses, esse tipo de aparelho vai chegar a 59 decibéis ainda com o Dolby, ou seja, tirando os 10 decibéis, vai dar os 49 que a gente acabou medindo. Então eu acho que a especificação da CCE foi otimista demais. E o que a gente obteve é bem mais dentro da realidade e da média que eu tenho medido em aparelhos que são parecidos com esse, usam o mesmo tipo de circuito e de cabeçote. Agora que já levantamos os dados, fizemos nossas medições, a gente pode fazer um resumo do que a gente descobriu para depois poder fazer uma análise. Essa tabela mostra uma comparação entre os valores que foram especificados pela CCE e o que a gente mediu aqui no nosso laboratório. De maneira geral, as especificações são boas, bem condizentes com o tipo de aparelho, com a época do aparelho, e mostra que a CCE foi sim honesta na especificação desse tape deck. A única coisa que foge um pouco assim seria a relação sinal-ruído, mas como eu não tenho a instrumentação aqui correta para fazer a medição, eu vou deixar ali em dúvida. Agora, outra coisa a se destacar também é que a restauração que a gente fez no aparelho ficou muito boa. Porque um aparelho que estava aí sem condições de uso, voltou a funcionar praticamente igual ao que ele era como quando era novo. Então eu fico feliz aí com o nosso trabalho, fiquei satisfeito com a avaliação e parabenizo a CCE por um projeto como esse, um projeto que tudo indica que é nacional, foi feito por aqui, e mesmo usando componentes importados, mostrava que a CCE sabia sim fazer bons aparelhos, aparelhos resistentes e com uma boa performance. Depois de ficar
dias aí testando esse aparelho de um jeito, testando do outro, e depois que ele ficou pronto, eu escutei várias fitas nele. Então eu posso dar aqui a minha opinião. Eu acho que esse aparelho é de boa qualidade. É um representante típico aí dos tape decks feitos no Brasil no final dos anos 70. É claro que ele não tem a mesma qualidade assim de som, a mesma sutileza, os mesmos recursos dos aparelhos que saíram depois, principalmente nos anos 90. Mas dentro da proposta da CCE, ele é um aparelho honesto. Ele entrega aquilo que a CCE está propondo. O que eu notei principalmente é que é um aparelho robusto, ele tem um som sólido, um som estável, que é muito gostoso o som dele. Ele não tem aqueles agudos mais cristalinos, mais estridentes que os modelos dos anos 90 têm, principalmente os Pioneer da linha CTW. Então, é um aparelho típico aí dos anos 70. Mas isso não tira o mérito dele. É um bom aparelho honesto, que se você encontrar algum por aí em bom estado, vale a pena. Se você gostar do visual dele, se ele se encaixar nessa aparelhagem, vale a pena você comprar e tentar colocar para funcionar. Agora, ele não tem grandes recursos, é um aparelho básico de acionamento mecânico e apenas com DOB-B. O que eu achei que poderia melhorar é a relação sinal-ruído. Então, quando você põe uma fita que tem uma música que toca mais baixo, o chiado da fita é bem perceptível. Se você acionar o DOB, aí você praticamente elimina o chiado, mas sem DOB você vai escutar perfeitamente o chiado, tanto da fita quanto do próprio circuito dele. Isso não acontece com os modelos mais recentes, principalmente nos anos 90, porque eles não utilizavam transistores nas primeiras etapas de amplificação, que é o mais crítico, quando o sinal é mais baixo. Os aparelhos dos anos 90 usavam circuitos integrados feitos especificamente para tape decks. Então a relação sinal-ruído deles é bem superior. Se você tiver um Pioneer da linha CTW, você pode perfeitamente escutar ele sem DOB, sem nada, e ele vai tocar muito bem. Já o CCE, assim como outros aparelhos da época, como por exemplo o Gradiente CD 3500, 2200, 3700, o som é muito parecido. É o mesmo tipo de equalização, o mesmo tipo de resposta, o som é sólido igual ao dos Gradiente. Então acho que a comparação é bem válida. Eu acho que esse tape deck se compara bem com o Polivox CP850, o Gradiente CD 3500, 3700, 2500. Então eu acho que ele está nessa faixa. Então, em resumo, eu acho que esse aparelho é sim um bom representante do que era feito no Brasil, aí nessa época. É um aparelho honesto e que pode proporcionar sim muitas horas de audição agradável.